Boa noite, irmãos. Agora sim. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a vida de cada um de nós. Que já entramos aqui neste lugar, nessa noite, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Amém? Amém. Eu convido você a ficar em pé. Nós vamos orar. Eu não sei como que você saiu da sua casa, como é que foi o trajeto até aqui, se foi tranquilo, se foi agitado. Eu não sei. Mas que bom que você está aqui. Que bom que você separou esse tempo para estarmos juntos, para adorar ao Senhor, ouvir a sua palavra, cantarmos hinos em louvor ao seu santo e excelso nome. Então agora eu convido você a fechar os seus olhos e a deixar de lado as outras distrações e orar juntamente comigo. Deus está ouvindo a minha oração e a sua também. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, nessa noite. Obrigada, Senhor, por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos amigos que estão aqui nessa noite, para juntos adorarmos ao Senhor, por aqueles que estão, ó Deus, entrando através da internet, ó Pai, que não seja um compromisso religioso, ó Deus, mas que seja realmente um culto em louvor e adoração ao Teu santo e excelso nome. O Senhor merece, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor nos quer por inteiro, o Senhor nos formou desde o ventre da nossa mãe para adorar ao Senhor. Obrigada, Deus, por cada família aqui representada, por cada pai, mãe, filho, filha, cada um, ó Deus, que está aqui. O Senhor conhece o que está passando no coração e na mente nesse momento, ó Pai. Que o Senhor alcance cada um. Que ninguém, ó Deus, fique indiferente à Tua palavra, aos hinos que vamos cantar nessa noite. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Traz renovo, traz alegria, traz paz. Traz, ó Deus, discernimento diante das dificuldades e decisões que temos que tomar, ó Pai. Que em nome de Jesus, toda pessoa que está aqui, do mais novo ao mais idoso, esteja, Senhor, com a sua mente e o seu coração voltado para o Senhor. Que nada venha nos atrapalhar, que nada venha nos intimidar, que nada venha nos afastar, ó Deus, uns dos outros da comunhão contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu oro, Senhor, entregando ao Senhor esse culto, ó Deus, essas canções, esses hinos que nós vamos entoar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Irmãos, hoje é um dia muito especial para nós, cristãos. É o dia da Reforma Protestante. Confesso que eu não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre isso. É um assunto assim que eu considero bastante teológico. Eu li algumas coisas, enfim, sobre a importância de Martinho Lutero que teve no Evangelho. E nessa noite, antes de fazer essa ligação de que hoje é o dia da Reforma Protestante, Deus já tinha colocado no meu coração para nós cantarmos hinos. Hinos? Como assim? Hinos. Eu sou dessa igreja desde muito criança e aqui eu aprendi muitos hinos que carrego, já agora uma mulher já mais madura, e ainda não carrego dentro de mim, não esqueço de jeito nenhum aquilo que eu aprendi na minha infância. Então, Deus me chama nesse tempo como líder do Ministério de Louvor. Às vezes eu tento fugir disso, porque às vezes a gente acha, hino é coisa de velho. Não, hino é coisa de cristão. Amém? Quem é cristão tem que aprender os hinos. E às vezes também a gente vai numa situação não muito agradável, né? No momento de velório, enfim, e as pessoas pedem hinos. Pedem pra gente cantar hinos. E aí quando eu chego lá, eu louvo a Deus, porque eu sei os hinos. Então eu desafio você que é jovem, que acha que nunca vai chegar aos 40, aos 50, a aprender os hinos, porque a vida passa muito depressa. Nós somos como um vapor, não é verdade? Que hoje aparece, amanhã desaparece. Então enquanto a gente está aqui, não podemos perder tempo. E eu quero desafiar você a cantar conosco os hinos. Embora os hinos tenham uma letra melódica, poética, né? Uma melodia rica, uma letra
que parece difícil, mas eles têm sempre algo em comum, que repete o refrão. E aí, conforme você vai cantando, você vai repetindo, aquilo rapidamente você consegue cantar e consegue aprender. Então, nós vamos cantar aqui hoje 6 quilos. Olha que desafio! Amém? O Gilmar gostou. Tem algumas irmãs queridas que não estão aqui nessa noite, que eu gostaria muito que estivessem. Mas se estiverem vendo pela internet, a gente vai tentar fazer. A Mariana está ali com a letra, ela vai tentar compartilhar nos comentários a letra, espero que dê tudo certo, para quem está em casa acompanhando também. E assim a gente vai se envolver e cantar os hinos. Porque há um misticismo, não há nada disso, há uma tradição que eu considero preciosa. Nós, batistas, temos diversas tradições. Uma delas são os hinos. Então eu convido você a cantar conosco com alegria, a bater palmas, a se envolver e a aprender. Porque lá na frente, um dia você pode ser chamado num lugar que só vai ter você de cristão. E aí a pessoa vai virar para você e canta um hino. Ai, eu não sei. E você pode ser usado por Deus para abençoar vidas com letras que tocam nos corações. Então, você aceita esse desafio? Amém. Quem está aqui nessa noite que aceita esse desafio? Eu não sei, mas eu vou aprender. A partir de hoje eu vou começar a ouvir mais na internet. Tem diversas versões, diversos cantores jovens que cantam versões de hinos, fazem arranjos diferentes. Enfim, há uma infinidade de coisas que você pode consultar e adorar ao nosso Deus também com os hinos. Então vamos cantar.
nos dá, que tranquilidade nos dá, que confiança sabemos que nós não estamos soltos como folhas ao vento, não. A nossa vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Eu quero ler com vocês 2 Coríntios 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, versículo 7. Está escrito assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu vou ler mais uma vez. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós que somos pais, mães, quando a gente pede para o nosso filho fazer algo, como é bom quando ele faz com alegria, não é verdade? E o nosso Deus... Oi? Não sei. Tem umas dificuldades aí no meio do caminho, mas fica a dica, né? Então, quando Deus nos pede, quando Ele quer que nós entreguemos o nosso dízimo, a nossa oferta, tem que ser com alegria, irmãos. E cada um, como diz aqui no versículo, conforme determinou em seu coração. Eu espero que você não tenha determinado no seu coração. Não vou me envolver. Até aqui eu vou. Falou de dinheiro, eu volto. Não. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não é para dar baseado no que o outro acha. É o que você determinou com você e Deus. Dízimo, oferta, é oração. É joelho no chão. É orando que Deus nos mostra, nos fala, lendo a palavra. É confrontando nós mesmos. Os nossos gastos, enfim. Quando a gente se compromete a dar, a gente tem que cumprir. E eu vou te dizer, quando a gente compromete a dar, o carro quebra, a televisão quebra, sabe para quê? Para testar se a gente vai dar mesmo. Na minha casa foi assim. Mas sabe o que a gente fez? Deus. E deixa eu falar. O resto, as outras coisas, Deus acrescenta. Não é verdade? Porque a tendência da gente falar, não, agora já que quebrou, eu vou mais fazer. Agora não deu. Eu queria dar, não. Os seres humanos até aceitam as nossas desculpas, mas Deus não aceita. Então cada um dê conforme determinou no seu coração. Enquanto nós vamos cantar mais uma poesia linda aqui, um hino, Maravilhosa Graça, você pode vir aqui à frente, entregar o seu dízimo, a sua oferta. Mas hoje eu não vou poder entregar, não vim preparar. Um outro dia, você pode vir, ou pode fazer sua transferência pela internet. Você sabe, hoje as facilidades são enormes, na verdade, basta um clique, a gente se conecta e consegue se envolver. Então eu convido você a cantar também Maravilhosa Graça, essa graça de Jesus que nos alcançou. E porque ela nos alcançou, nós podemos nos envolver a nossa vida e entregar aquilo que Deus já tem nos dado. E tem nos dado tantas coisas. As coisas que acontecem assim no meio do caminho são detalhes, porque o cuidado de Deus é enorme, é grande, é muito grande sobre a nossa vida. Então nós vamos cantar Maravilhosa Graça. Yeah.
Orar, né, pelas crianças que estarão ali na salinha. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite estarmos aqui, Senhor Jesus, em tua casa, podendo agradecer e louvar o seu santo nome, Pai. Obrigado pelo Senhor já ter falado com nossos corações, Senhor. Eu peço que o Senhor fale mais, Senhor Jesus, em sua mensagem, no restante deste culto, ó Pai. Eu quero pedir para essas crianças, ó Pai, que terão ali o culto infantil, Senhor. Abençoe a vida delas, das professoras, Pai. Que o Senhor fale os corações dessas crianças, ó Pai, que pela internet delas, famílias sejam transformadas também, Senhor. Abençoe os dízimos e ofertas aqui depositados, Senhor. Abençoe as pessoas que puderam doar, Senhor Jesus, tá? E que o Senhor já nos dá em tanta abundância, ó Pai, e nós só devolvemos uma parte para Ti, Senhor. Abençoe, Senhor Jesus, as pessoas que não puderam, abra a porta de emprego, Senhor Jesus, que o Senhor faça uma obra na vida de cada um que faz isso com alegria, ó Pai, que é isso que o Senhor pede. Obrigada, Senhor Jesus, por misericórdia em nossas vidas, é isso que eu lhe peço e oro. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe crianças do culto infantil, seja uma bênção na vida de vocês, nesse momento. Mais um ainda, vamos ficar em pé. Teve um dia, irmãos, que eu fui numa reunião da Associação Batista Leste, já faz um tempo isso. E aí, quando cantou esse hino, a maioria que vai, assim, são líderes e pastores, né? Tinham muitos pastores. Nossa, os pastores cantaram assim, olhando. Nossa, eu achei tão bonito. E aí, tem uma parte que fala assim: para os seus obreiros, concede unção. Quando chegar nessa parte, você coloca aí no seu pensamento a vida do pastor Eli, a vida do pastor Gil, que está aqui, amém, pastor Gil? Está aqui conosco nessa noite. Todos os pastores, para que Deus conceda unção para os obreiros. E nós decidimos, a gente vai cantar no ritmo meio de marcha, como se fosse mesmo um exército, marchando, olhando para quem? Para Cristo, grande autor da salvação. Desculpa, irmãos, eu me empolgo mesmo falando de hinos, tá? Tá aqui na veia, tá no sangue, eu gosto. Então vamos tentar olhando para Cristo. Oh
Boa noite, graça e paz. Amém. Antigamente tinha um microfone aqui para eu pregar. Acho que a unção hoje vocês pediram. Aleluia. Quantos meninos resolvem aí? Boa noite a todos. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor. Quero dar uma boa noite especial para os nossos visitantes hoje, né? Quem está nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Tem a jovem aqui que é a Patrícia, né? Patrícia, seu nome? O meu é Daiane, mas não é a primeira vez. Ah, não é a primeira vez, né? Mas seja bem-vinda, obrigado. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Pastor Gil e Emília também estão conosco hoje. Bom receber vocês. E bom estarmos aqui cantando esses hinos maravilhosos que realmente nos remete, né, nos transportam para um tempo muito especial da nossa vida. Eu acho que eu concordo com a Ana, nós temos que resgatar sim, porque são músicas inspiradas pelo Senhor, letras bíblicas. E faltam muito, aliás, nos cânticos de hoje, né? Muitos deles. E nós estamos assim louvando o Senhor e exaltando o nome do nosso Deus e mantendo, né, essa boa tradição que são os nossos hinos de louvor e exaltação ao nosso Deus. Convido você, meu amado, minha amada, a abrir a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos ler só um versículo hoje. Talvez você vai estranhar um pouco, né? O pastor, uma mensagem, ler só um versículo. Hoje a mensagem não vai ser tanto expositiva, mais temática, mas eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, como já tem falado até aqui. Boa noite também para os irmãos que estão aí na nossa live, pela internet. Que Deus abençoe você, a sua casa aí também, em nome de Jesus. Romanos capítulo 1, verso 17. Amém? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Vamos ler juntos esse texto aí, vamos ler bem alto, bem forte, os irmãos lá de casa escutarem também. Vamos lá? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Nós vamos meditar nessa noite, meus amados, no tema fé que leva à restauração. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos de culto. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui em Teu nome, ó Deus, debaixo da Tua santa, poderosa e majestosa presença. Pai, é um privilégio para nós podermos saber que o Senhor está entre nós, que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, e podemos perceber de uma maneira tão nítida, Senhor, de várias formas, uma delas através dos nossos irmãos, a presença do Senhor, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Nós estamos aqui por conta e por causa do Senhor, porque amamos o Senhor acima de todas as coisas, ó Pai. E, ó Deus, nós queremos agora te pedir, ó Deus, por graça e misericórdia, que o Senhor continue a falar conosco, Senhor, em nome de Jesus, agora na reflexão da Tua palavra, na reflexão da história também, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja, Pai. E nós, como igreja do Senhor, agência local do Teu reino, te pedimos, Pai, fala conosco, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, na nossa mente, no nosso pensamento, ó Deus. Deixamos agora, Senhor, em segundo lugar e para outro momento, as outras preocupações, os outros pensamentos, Pai, porque amamos a Tua palavra, amamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Assim nós te pedimos, pois, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, como a Ana falou, hoje é um dia muito especial para nós,
cristãos evangélicos, cristãos protestantes. Hoje nós estamos comemorando aniversário daquilo que foi chamado de Reforma Protestante. E tirando o pastor Gil aqui, quem sabe quantos anos nós estamos celebrando hoje da Reforma? Fala, pastor Alex. 504 anos, isso mesmo, 504 anos da Reforma Protestante. Meus amados, é preciso a gente pensar um pouco como estava a igreja lá em 1500, no século XVI, mais especificamente em 1517. Os irmãos se lembram que a igreja de Jesus, ela começa ali na cidade de Jerusalém, né? A descida do Pentecostes, o Espírito Santo desce ali de uma maneira maravilhosa, cumprindo a promessa do Senhor. Os discípulos são tomados pelo Espírito, os apóstolos estão ali, cheios do Espírito, engajados, comprometidos com a obra do Senhor, para fazer aquilo que Cristo havia mandado eles fazerem, começando em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, pregar o Evangelho e fazer discípulos não só de Israel, mas de todas as nações. E o Evangelho vai crescendo, Paulo se converte, é usado extraordinariamente, milagrosamente por Deus, a palavra vai chegando ali na Palestina, na Ásia Menor, na Europa, e o mundo vai entendendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E a igreja vai crescendo, mas à medida que a igreja vai crescendo, ela vai sendo também perseguida. Ali em Atos 8 a igreja começa a se espalhar porque passa a ser perseguida, cristãos começam a morrer por conta do Evangelho, os apóstolos são mortos, Tiago, um dos primeiros deles, e todos vão morrer por conta do Evangelho. João depois é exilado na ilha de Patmos, e depois desse momento, desse primeiro século, a igreja continua a crescer, mas a perseguição também aumenta. Os romanos, exemplo daquilo que os judeus já faziam, começam a perseguir ferozmente a igreja. Alguns imperadores como Nero e outros mandam matar os cristãos. Depois de ser construído um coliseu dos romanos, os cristãos são colocados ali, dezenas e dezenas, centenas deles, para morrer, porque confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Morrer de maneira terrível, jogado às feras, aos animais selvagens para serem mortos, para a diversão dos romanos. Mas mesmo assim, quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais o Evangelho era combatido, mais ele crescia. Alguém disse que o sangue dos cristãos derramados no chão era uma semente que fazia florescer muitos outros, que fazia o Evangelho crescer, que aumentava a igreja de Jesus. Até que chega nesse contexto, mais para frente, no século IV, o imperador romano, chamado Constantino, ele vai então declarar a igreja, o cristianismo, como religião oficial do Estado. Tem um sonho, tem uma visão no meio de uma guerra, vê uma cruz, e aí ouve uma voz falando que esse sinal, esse símbolo daria vitória para ele. Então, por conta disso ou não, aí algumas divergências, né? Talvez por alguma questão, por alguns interesses políticos também, ele faz isso. E isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que os cristãos param de ser mortos da forma que eram, param de ser perseguidos, sofrer violência, serem assim cruelmente mortos. Mas o lado ruim disso é que o Estado toma conta da igreja. E aí começa a partir dali a abrir muitas portas para heresias, sincretismo religioso, né? Que é uma mistura de muitas religiões, e o Estado passa a ter interesse sobre a igreja, e isso vai aumentando cada vez mais. Surge o culto a Maria, culto às imagens, culto aos mortos, purgatório, transubstanciação, indulgências, que era a compra do perdão dos pecados, em alguns casos até venda, né? Compra e venda de um lugar no céu.
salvação era pelas obras. Isso vai aumentando no meio da igreja. No século VI, a Igreja Católica, o rei institui um Papa. O primeiro Papa é do século VI, ainda que algumas histórias falsas vão dizer que o primeiro Papa foi Pedro Apóstolo, né? Mas nós não temos nem indícios bíblicos e nem históricos para dizer isso. O primeiro Papa realmente surge no VI século. E aí do VI século até o 15º, meus amados, é um período chamado de trevas, um período de trevas, a Idade Média, um período em que a cultura ela não se desenvolve tanto, a ciência também pouco, e a igreja vai afundando naquilo que era totalmente estranho àquilo que Jesus ensinou, aquilo que os apóstolos pregaram, ao ideal de Deus. E aí começa a acontecer no século 13, 14, aquilo que foi chamado de o período da Renascença. A sociedade começa a mudar. Os países da Europa começam a se formar como nações independentes. A economia começa a mudar de lado, não mais aquele feudalismo das fazendas, apenas da agricultura, mas já o comércio, compra e venda de produtos se intensifica, as artes começam, os artistas, grandes artistas da época começam a aparecer, a ciência se desenvolve, grandes, icônicos cientistas aparecem, e tudo isso, eu creio, meus amados, que é um preparar de Deus para a reforma. É um preparar de Deus para que aquilo que a Igreja Católica estava fazendo, a Igreja Cristã estava fazendo na época, fosse rejeitado, confrontado, questionado. E aí Deus começa a levantar homens corajosos, né? Homens cheios do Espírito, homens que começaram então a ver o estado de coisas que a igreja estava, a igreja com um poderio econômico gigante, a igreja e o Estado juntas, né? Com muito mais interesses políticos e econômicos do que cuidar do povo, pastorear o povo, a expansão do Evangelho, etc. e tal. Vendendo o céu, vendendo o perdão de pecados. E se você tivesse um parente morto, provavelmente para a igreja ele estava no purgatório, e dependendo da indulgência ou da oferta que você dava, você poderia garantir a saída dele do purgatório para o céu. Grande heresia, totalmente incoerente com a Escritura. Então Deus levanta homens como John Wycliffe na Inglaterra, John Hus na Boêmia, ali na região da Alemanha, que começam a estudar a palavra, começam a ser usados por Deus, entender que aquilo tinha, o estado que a igreja estava totalmente fora daquilo que Deus havia estabelecido. E, por exemplo, John Wycliffe, que era um inglês, ele começa a traduzir a Bíblia para o inglês, porque vocês sabem que naquele tempo a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela era traduzida do grego apenas para o latim, do hebraico e do grego para o latim, e apenas o clero, a liderança da igreja lia e tinha acesso. O povo não precisava ler, até porque a maioria do povo eram camponeses, eram analfabetos, mas Deus vai levantando homens como esse para traduzir a Bíblia para o inglês. Ele percebe que o povo da Inglaterra precisava ler a Bíblia. Depois John Hus também. John Hus é um grande mártir da reforma. Ele da mesma forma, pregando que o Evangelho era pela graça, que a Escritura, a Bíblia, era a única autoridade de fé e prática. Então, num concílio, ele é obrigado a renunciar a isso, a renunciar que a salvação é só por Jesus, e não pelas obras, e não pelas indulgências, e não pela obediência ao Papa. Mas ele, John Hus, nega isso. Ele não nega Jesus, ele se nega a trair o Senhor, a negar a fé verdadeira que ele tinha em Cristo a partir da experiência dele de novo nascimento, de conversão verdadeira e de leitura da Escritura. E John Hus ele é morto numa grande fogueira, diante de muita gente. Ele é queimado vivo como um traidor da igreja. Deus vai levantando outros homens, até chegar num monge agostiniano, um homem extremamente místico, um homem extremamente
preocupado com a sua miserabilidade, com o seu pecado. Ele a todo custo queria ser salvo por Deus, ele queria ser salvo. Ele estudou, primeiro foi um advogado, depois foi para o monge, entre os monges agostianos estudar, e ele sofria muito uma culpa. O grande problema desse homem chamado Martinho Lutero era a culpa que ele tinha. Ele tinha uma culpa, um anseio, um vazio, uma necessidade gigante, incrível assim, de ser aceito por Deus, de se sentir perdoado por Deus e de ter certeza daquilo que só Jesus pode nos dar, que é a salvação em Cristo Jesus. E diz a história que o Martinho Lutero, ele era assim, tão preocupado com isso, tão piedoso, tão ávido de realmente ter essa paz que ele não tinha até então, que ele era considerado um cara muito chato, um monge chato, porque todo dia ele queria confessar os pecados lá para o padre, né? E ele ia lá direto. E aí diz a história que um dia o padre chega para ele e fala: ó, Lutero, vamos fazer o seguinte, o dia que você tiver um pecado mesmo, você vem aqui e confessa. Mas ele tinha essa sede, tinha culpa sobre ele. De alguma forma ele entendeu que ele estava debaixo da ira de Deus. E num determinado momento, um dos líderes da igreja, um dos bispos lá, enfim, ele escolhe Martinho Lutero para ser um grande professor, para ser um doutor em teologia. Ele já era mestre e ele começa a estudar profundamente para ser um pregador da Bíblia. E ele começa a estudar Gálatas, ele estuda Efésios, mas estuda assim, né, profundamente, e vai estudar Romanos. E aí quando ele estuda Romanos, Deus fala com ele profundamente. Ele recebe de Deus uma revelação especial, especialmente sobre esse versículo que nós lemos hoje, o versículo de Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ele começa a entender que não era pelas obras. E um dos seus livros, eu extraí aqui um texto, e eu vou ler literalmente o que ele, Martinho Lutero, escreveu. E ele diz assim: noite e dia eu ponderei, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica pela fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado. Um novo significado. E se antes a justiça me tinha enchido de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce em um maior amor. Essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu. Aleluia! Ele entendeu que tudo aquilo que ele vinha aprendendo e até ensinando destoava da grande verdade que a salvação é pela graça. Efésios 2, 8 e 9, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Era um presente de Deus. O justo viverá pela fé. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí naquele tempo, diz a história que havia o Papa Leão X. Ele passava por momentos financeiros muito difíceis, principalmente por conta da construção de uma grande igreja, um grande templo, uma grande catedral. E aí ele manda mensageiros para a Alemanha para fazer uma campanha de indulgências. Eu lembrei lá do meu trabalho, né, de vendas. De vez em quando a gente tem que bater a meta, faz uma grande campanha, espalha os vendedores, oferece preço, oferece coisas vantajosas para os clientes. Para quê? Para bater a meta, para chegar naquele número lá. E eu penso que o Papa estava fazendo isso. Ele precisava construir o templo dele. Então ele falou: vamos vender o que nós temos. O que nós temos? O céu, o perdão dos pecados, a saída do purgatório, o purgatório, as indulgências. E ele saiu vendendo. Aquilo revoltou Martinho Lutero, que ali estava na Alemanha. E no dia 31/10/1517,
Estrategicamente, um dia antes de 1º de novembro, que era o dia de Todos os Santos, ele vai lá na capela de... esqueci o nome da capela agora, mas onde o povo ia lá na Alemanha, na sua cidade, Wittenberg, né? E ele então coloca lá as chamadas 95 teses de Lutero da Reforma. Aqui a porta da igreja naquele tempo era um tipo de um mural. A imprensa estava começando naquele tempo. Então, as pessoas iam lá para ler as notícias também. E quando chegaram lá no dia 1º, viram as 95 teses. E aquilo começa então a gerar isso que nós conhecemos hoje como a Reforma Protestante, que é considerado o maior movimento cristão depois do Pentecostes, para mudar a igreja, para trazer a igreja de volta para os trilhos. O justo viverá pela fé. Lutero, meus amados, ele estava em busca de um verdadeiro relacionamento com Deus, estava em busca de sentido para a sua vida. Ele percebeu que toda a sua religiosidade não era suficiente, todo o seu esforço humano, toda a sua disciplina humana, e ele tinha, não era suficiente para lhe dar paz, para lhe dar certeza da salvação, para fazer com que ele tivesse convicção que ele iria, depois da sua vida, que entrar na presença de Deus. Quando ele lê Romanos 1,17, Deus ilumina seu entendimento, recebe uma revelação e entende que é apenas pela fé. A justiça de Deus é o ato de fazer aquilo que Deus quer ou exige. Então, a justiça de Deus, ela exige que nós venhamos a crer, porque Jesus é a justiça de Deus. Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei. Eu vim cumprir a lei, disse o Senhor Jesus. Ele se fez justiça por nós. Então Lutero entendeu que era pela fé em Cristo, entendeu o sacrifício de Cristo. E a palavra aqui é a suficiência do sacrifício de Cristo Jesus. Mais nada para ser salvo, mais nada para ser declarado justo por Deus, ser justificado por Deus, mais nada além da fé em Cristo para ser aceito por Deus como justo. E esse relacionamento com Deus, essa justiça de Deus, com Deus, vem pela pregação do Evangelho. O versículo diz que porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Meus amados, a reforma foi uma volta para o Evangelho, as boas novas de Cristo, as boas novas que dão conta que o homem estava perdido, separado de Deus, condenado à perdição, debaixo da ira de Deus, mas Cristo, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho Jesus, para que Ele se fizesse sacrifício por nós, e ao nós crermos nele. Meus amados, hoje também nós vivemos tempos em que muitos pensam que pelo seu próprio esforço, pela sua religiosidade, pela sua disciplina humana, religiosa, podem também ser aceitos por Deus, podem também ser justificados por Deus, podem alcançar a salvação. E aí isso é um peso que traz muito mais culpa do que paz. Lutero era esse homem tomado pela culpa, mas quando ele entende que Cristo havia levado na cruz os seus pecados, ele experimenta da verdadeira paz que há em Cristo Jesus. Viver pela fé é ter uma vida norteada por essa fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, ele, em primeiro lugar, ele vai receber vida pela fé. Amém? Vida pela fé, vida abundante, vida eterna, vida com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E a partir daí ele passa a viver pela fé. Como Abraão, que é citado aqui em Romanos também, que foi justificado pela fé. Eu pergunto para você nessa noite, como está a sua fé? Como anda a sua convicção da graça de Jesus, da obra de Jesus? E o quanto isso faz diferença no seu dia a dia? Porque nós fomos salvos pela fé, justificados pela fé. A nossa vida com Cristo começou pela fé.
mas ela vai se desenvolvendo à medida que nós continuamos crendo, que nós continuamos vivendo por essa fé inicial, essa fé salvadora que nos salvou, ou pela qual fomos salvos por Cristo Jesus, mas que essa fé precisa continuar viva, precisa continuar viva, precisa continuar visível para nós, agradável a Deus. Não é uma fé apenas inicial, mas a fé verdadeira. Por isso Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Alguns entendem erroneamente esse texto, dizendo que as obras que vão dar valor à fé, ao contrário, porque lá em Efésios 2, versículo 10, Paulo vai dizer o quê? Que nós fomos chamados, fomos salvos pela graça, mas para as boas obras. Fomos salvos não pelas obras, mas para as obras. Então eu penso que diante dessa reflexão, meus amados, nós precisamos pensar como essa fé tem sido uma fé frutífera, porque a nossa fé sem obras é morta. Como essa fé tem sido uma fé que tem expressado a vida de Deus através de nós. Não uma culpa, mas vida. Não medo, mas confiança, alegria. Não uma fé descomprometida, mas uma fé coerente com Cristo que nos chamou. E aí, meus amados, a partir desse momento da reforma, começando com Lutero, passando por Calvino, depois esse movimento continua, vão surgindo as igrejas reformadas, as chamadas igrejas históricas, entre as quais a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Congregacional. Primeiro a Igreja Luterana, obviamente, lá na Alemanha, a Igreja Anglicana na Inglaterra, a Igreja Batista, começando na Alemanha, na Inglaterra. E essas igrejas, então, elas ao estudarem, ao pensarem, ao refletirem sobre tudo que significava a reforma, estabeleceram, melhor dizendo, 5 grandes pilares da reforma protestante. As chamadas 5 o quê? Solas. A chamada 5 solas. Solas é uma palavra latina que quer dizer somente. Então as 5 solas. Somente que sola Cristo, solo Christus. Solo fide, que é somente a fé. Solo Christus, somente Cristo. Sola a Escritura, somente a Escritura. Sola gratia, somente a graça. Não as obras, não as indulgências, não a igreja, mas somente a graça. E só lhe deu glória, somente glória a Deus. Vou falar um pouquinho sobre essas 5 solas, para a gente pensar, entender o que aconteceu, o que vem acontecendo nesse movimento da igreja, e como está não somente a nossa igreja, a Igreja Batista nesse tempo, mas como estou eu e você, como nós estamos diante dessas verdades bíblicas, suficientes para nós, suficientes para a nossa fé, e que são tão basilares para aquilo que nós chamamos da nossa doutrina ou da nossa teologia. Em primeiro lugar, só a Escritura ou somente a Escritura. Porque a Igreja Católica, ela tinha um pensamento de que a revelação, ela era continuada. Então eles tinham lá a Bíblia, tinham lá as Escrituras bíblicas, mas as revelações continuavam. A lei, a ordem, aquilo que os papas estabeleciam, a tradição da igreja, aquilo que era mais coerente para eles, eram adicionados. Por isso, às vezes, você vai pregar o Evangelho para algumas pessoas e você fala assim: olha, mas a Bíblia diz claramente, a Bíblia fala aqui da idolatria, dos ídolos, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. Como é que você não entende isso? Mas é porque muitas vezes a pessoa tem essa questão da Bíblia, até faz parte da fé dela, mas também tem a tradição da igreja, tem a tradição do Papa, tem muitas outras coisas que geram aquilo que nós falamos no começo, esse sincretismo, essa mistura. Mas nós sabemos que para nós é somente a Escritura. Dá para projetar um texto aí, meu querido, para nós lermos juntos? Pedro
Pedro, quem está aí? Pedro 1 e Pedro 2? Aleluia, grandes Pedros. 2 Timóteo 3,16, por gentileza, vamos ler esse texto. 2 Timóteo 3,16, é um texto assim tão importante para nós e tão claro da importância da Escritura. Podemos ler juntos? Em nome de Jesus, vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus, né? A Escritura que nós cremos que Deus foi preparando para nós, do Gênesis ao Apocalipse. Nós não precisamos de outra Escritura, somente a Escritura. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós queremos nos superentender na coordenação, na gerência de Deus, em formar isso que nós chamamos de cânon bíblico, que é a reunião, é a junção dos 66 livros. Somente a Escritura, nada mais de novo. E meus amados, em tempos hoje que vivemos, né, como a gente estava conversando no discipulado na terça-feira, né, Alex, em tempos de pluralismo, de secularismo, em tempos de relativismo, que são os tempos que a gente está vivendo hoje, nós precisamos lembrar dessa máxima da reforma: somente a Escritura. A Escritura precisa ser estudada. A Escritura é a nossa maior autoridade de fé e prática. O relativismo é esse pensamento humano de que é relativo. A Bíblia diz isso, mas isso é muito relativo. Isso foi para aquele tempo. Isso é uma imposição cristã, judaica. Isso é relativo. Hoje nós estamos vendo outro tempo. É claro que sempre que nós estudamos um texto bíblico, nós contextualizamos ele e trazemos a aplicação para o nosso tempo, respeitando o tempo que ele foi escrito. Tá certo, pastor Gil? É por aí mesmo? Amém. E nós trazemos para cá a aplicação para o nosso tempo. Mas a Escritura tem toda a autoridade. O pluralismo é a realidade que estamos inseridos e que há muitas verdades, muitas religiões, e que no final todas as religiões levam a Deus. O importante é você ter uma religião, e todas elas têm um lado bom e vão te fazer uma pessoa melhor. E no fim, Deus é amor e vai salvar todo mundo. Não é isso que a Escritura diz. Então, somente a Escritura. Cuidado, meu amado, minha amada. Cuidado. Cuidado com esse tempo que nós estamos vivendo. Cuidado com tantas verdades que se colocam. Cuidado com esse pluralismo. Cuidado com o secularismo, que é a entrada das práticas do mundo no meio da igreja, no meio da nossa teologia, no meio da nossa doutrina. A reforma, ela consistiu não em descobrir uma novidade, não que Lutero recebeu uma revelação nova, mas a reforma consistiu na volta às Escrituras. E é isso que nós estamos precisando hoje, mais do que nunca, meus amados, é voltar para a simplicidade do Evangelho. O chamado Evangelho puro e simples de Jesus, dos apóstolos, da igreja primitiva, que se reunia nas casas, que tinham comunhão, que cuidavam uns dos outros, que amavam uns aos outros, que amavam a Deus acima de todas as coisas, amavam o próximo como a si mesmo, cuidavam uns dos outros e se submetiam à autoridade não de si mesmos, mas à autoridade das Escrituras. O outro pilar é só o Cristo, ou somente Cristo. A igreja acreditava em outros mediadores. À medida que a igreja foi tendo esse sincretismo, ela foi estabelecendo outros mediadores. Maria, os santos, as imagens, etc. e tal. O próprio Papa se tornava um mediador entre os homens e Deus. Mas Lutero e os outros reformadores foram ensinar a doutrina que nós chamamos do sacerdócio universal dos crentes, em que eu e você não precisamos de ninguém para termos comunhão com Deus, a não ser Jesus, amém? A não ser Cristo, é o nosso único e suficiente Salvador, e como lemos em Hebreus, o sumo sacerdote.
É através de Cristo. Nós estamos aqui hoje na presença de Deus porque fomos salvos por Cristo Jesus. Amém? Ele é o único mediador. Nós oramos agora há pouco, oramos em nome de Jesus, porque nós, pecadores perdidos, não teríamos acesso a Deus se não fosse por Jesus. Não precisamos do Papa, não precisamos do pastor, não precisamos do bispo, não precisamos de nenhum clérigo, nenhuma autoridade religiosa. Precisamos de Jesus. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, projeta aí para a gente, querido. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Vamos ler juntos também. Fica esperto aí que vai ter mais textos, hein? Fica com o aplicativo ligado. Isso. Vamos lá? Pois há... Vamos lá forte. E um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Só o Cristo. Cristo é o caminho para o céu. Eles foram entendendo isso. E glória a Deus por isso. Porque hoje a igreja prega Cristo. A nossa mensagem é Cristo sempre. Uma das formas principais, melhor dizendo, de você identificar um grupo religioso como uma seita e não como uma igreja, é quando ele não prega que Jesus é o único mediador, que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador. Quando a mensagem começa a se desviar de Jesus e ir para o homem, para as obras ou para qualquer esforço, sacrifício humano, você pode ter certeza que aquilo é uma seita, porque nós pregamos Cristo e o Cristo crucificado e ressurreto. Amém? Além disso, sola fide, ou sola fé. Abraão foi justificado pela fé, Romanos 4,3, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele depositar a sua fé não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Crer é acreditar que algo é digno de confiança, que é confiável, é crer a ponto de ter segurança, é crer a ponto de depositar a vida. Essa é a fé. Somente a fé, não as obras, não a religião, não o nosso sacrifício, mas a fé. E finalmente, ainda, né? Só a graça, ou somente a graça. Somente a graça de Deus nos salva. Meus amados, eu e você não fizemos nada para merecer sermos chamados filhos de Deus, né? Não fizemos, nem antes e nem depois de sermos transformados por Cristo. É a graça de Deus. Graça é favor imerecido. Graça é a maneira como Deus nos trata. E graça é a maneira como eu e você precisamos ir aprendendo nesse processo de maturidade, de santificação, a tratar os outros também com graça. Lá no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Mas agora nós amamos aqueles que nos perseguem. Amamos e perdoamos aqueles que se colocam como nossos inimigos. Amamos, perdoamos e ajudamos aqueles que pensam diferente de nós, que têm ideias contrárias. Nós dialogamos, ouvimos, não somos obrigados a concordar, temos nossas convicções, mas amamos, ajudamos, mesmo que ele não mereça, porque nós não merecemos a graça de Deus. Sempre que eu penso na graça de Deus, eu me envergonho, porque eu vejo o quanto eu não consigo reproduzir nem um pouquinho dessa graça, muitas vezes. E às vezes, diante de situações, nós queremos ver o nosso direito, queremos nos vingar, ficamos irados, queremos de alguma forma dar o troco, queremos revidar, às vezes nas redes sociais também, né? Queremos discutir, e às vezes na família também, quando alguém faz o que a gente quer, não deixa a gente assistir aquele canal de televisão, também você não vai assistir hoje, eu vou desligar a televisão, não vou pagar a conta de luz,
e você não lavou a louça, também não vai lavar o quintal, você não me levou onde eu queria, também não vou fazer almoço para você, e por aí vai. Nós fomos salvos pela graça, meus amados. Nós precisamos agir com graça também, agir com misericórdia. É só a graça que nos salva. E finalmente, só lhe deu glória, ou seja, somente glória a Deus. Nós vivemos num século, num tempo também, em que o homem está no centro. Tempo de humanismo, tempo de egoísmo, tempo de individualismo, tempo em que as pessoas querem buscar o seu bem, realizar os seus sonhos, satisfazer os seus desejos, porque o que importa é ser feliz, o que importa é me dar bem, o que importa é me destacar numa sociedade também muito competitiva. A gente está o tempo todo competindo. Outro dia eu estava vindo aqui para a igreja, né? E aí eu passei vergonha. Isso já faz tempo já. Eu tenho mania de correr no trânsito, irmãos. Às vezes eu estou acelerando assim, e na hora que eu penso assim, por que eu estou correndo tanto, né? Não estou com tanta pressa, não estou atrasado, estou arriscado a tomar multa, pela graça de Deus até que eu não tomo tantas. Mas eu tenho mania de correr. E aí um dia eu estava vindo aqui para a igreja, né? Correndo, num culto de manhã, um encontro aqui com a irmã Zilda de manhã. E aí eu vim pela gamelinha aqui, cortando todo mundo. Falei, por que eu estou correndo tanto? Aí tinha um sandeiro, eu não lembro se era branco, se era prata. Aí o sandeiro me passou assim, eu não gostei, fui lá e passei ele, vindo para a igreja. Aí quando eu chego aqui, eu paro o carro, a irmã para atrás de mim com sandeiro. Eu disfarcei assim, olhei, falei, agora, eu peço desculpa, não peço, né, Moí? Fingi que não era comigo e continuei. A gente quer competir o tempo todo e sem necessidade. Num mundo competitivo, porque nós queremos o nós, alimentar o nosso orgulho, o nosso eu. Isso é uma situação corriqueira, boa, mas tem tantas situações. Às vezes nós competimos com a esposa, porque nós queremos glória para nós queremos destaque, nós queremos satisfazer os nossos desejos. Mas somente glória a Deus. É lógico que a reforma tinha muito mais a ver com a adoração, uma rejeição à adoração dos santos, das imagens, de Maria, de ídolos e de homens também. Eu acho que o maior perigo hoje é nós queremos dar glória para nós. Só falta a gente orar assim, seja feita a minha vontade, aqui na terra, na minha casa, em todo lugar, porque eu quero fazer a minha vontade. Quando Paulo nos ensina, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façam para quê? Para a glória de Deus. A igreja fazia, e a liderança da igreja fazia para si mesma. A igreja era extremamente rica, o povo era pobre, a igreja rica. A glória devia ser somente para Deus. Então, terminando, meus amados, eu quero pensar com você que hoje também nós precisamos, como igreja, voltar à simplicidade, à pureza do Evangelho. Hoje nós somos ameaçados por religiosidade. Às vezes nós, na caminhada cristã, estamos ligados no piloto automático, fazendo muitas coisas que muitas vezes são boas, são necessárias, são práticas saudáveis, mas que nós estamos fazendo aquilo sem sentido, sem glorificar Deus, sem ser pela fé. E a Bíblia fala que aquilo que nós não fazemos por fé é pecado. Às vezes nós temos preso ao legalismos. Legalismos são leis e práticas e às vezes tradições que foram adicionadas à igreja, à nossa prática, não pela Bíblia, não pela Escritura, mas pelo homem, como era nos tempos de Jesus. E Jesus bateu forte nos legalistas, nos fariseus, nos mestres da lei, que estabeleciam alvos altos para os seus seguidores, mas que não cumpriam nada. Legalismo. Às vezes nós somos assim legalistas, vemos no olho do outro o cisquinho, mas na trave que está no nosso olho nós não enxergamos. É fruto de legalismo isso também.
Nós precisamos voltar para a simplicidade do Evangelho. Já falei do secularismo, o pragmatismo, que é a maneira desesperada de se fazer as coisas, ou muito sistemática de fazer algumas coisas, mas sem sentido, sem amor, sem graça, sem dar glórias a Deus, é só fazer as coisas de maneira mecânica. A igreja precisa estar comprometida com o Evangelho, é o Evangelho de Cristo Jesus, que é a maior autoridade da igreja. A igreja é o corpo, Ele é o cabeça. Ele já pensou a igreja, Ele já estabeleceu os padrões da igreja, Ele já estabeleceu os caminhos para nós. Cabe a nós, igreja de Jesus, pensar nas prioridades de Cristo, não nas nossas. Como igreja do Senhor, meus amados, nós vamos voltar para a palavra, comprometida com a pregação do Evangelho. Um dos lemas da reforma é a igreja reformada, sempre reformando. A igreja reformada, sempre reformando. Não há comodismo, não há esse tal desse piloto automático. Precisa haver critério, precisa haver uma análise, precisa haver uma sinceridade, ter coragem de mudar aquilo que precisa ser mudado. E aí, falando em coragem, eu quero pensar também em cada um de nós, que precisamos também da fé que nos leva a essa mudança, a essa restauração. Cada membro do corpo de Cristo precisa estar em constante reforma, constante restauração, constante checagem, podemos dizer assim, com a Escritura, com as palavras de Jesus, com as palavras dos apóstolos que apontavam para Jesus. Como está a minha vida e a sua vida diante daquilo que Deus espera de nós? Será que nós também estamos numa zona de conforto? Porque a liderança da igreja, a igreja está numa zona de conforto, rica, poderosa, com poder, né? Não o poder de Deus, mas o poder deles. E às vezes a nossa vida também precisa olhar para ver se nós também não estamos assim. Sou membro da igreja, sou batizado, eu creio que eu sou salvo, então vou tocando a vida. E aí tem algumas coisinhas aqui na minha vida, algumas práticas, alguns pensamentos que não são coerentes com a Escritura, mas eu não posso mexer com isso. Já contei que John Hus, por exemplo, e outros morreram por causa da reforma. O John Hus, por exemplo, ele podia ter ficado lá, era um monge, inteligente, uma boa oratória, podia agradar a sua liderança e viver até a velhice e bem ainda. Nós precisamos sair da zona de conforto, meus amados. Nós precisamos da fé verdadeira. E quando nós temos a fé verdadeira, nós somos como Paulo, que olha para si mesmo e diz: miserável homem que eu sou. Quando nós estamos andando com Cristo, a proximidade de Cristo passa a ser tão real para nós que nós nos sentimos miseráveis e sabemos que precisamos ser restaurados, todos os dias restaurados, todos os dias convertidos, se converter todos os dias. Esses dias eu estava já com algum tempinho com um problema lá na minha casa de vazamento d'água. E a gente não achava esse vazamento, e a conta de água vindo alta, e tem que fechar o relógio toda hora, vai lavar roupa, abre o relógio, acaba de lavar roupa, fecha o relógio. Velhinha, fechou o relógio? Esqueci, vai lá e fecha. Aí chamamos uma pessoa, não achou nada, aí chamei uma empresa dessas que faz caça-vazamento, vem com o aparelho para escutar, né, o vazamento, não achou. Chamei outra empresa, não achou também. E aí 2 irmãos em Cristo, amigos nossos que são pedreiros, né, que são profissionais aí de obras, conversei com eles e falaram: pastor, aí vai ter que quebrar, vai ter que fazer quebra-quebra. Mas eu estava na minha zona de conforto, quintal bonitinho, piso arrumadinho, né? Eu não querendo mexer com obra, não querendo fazer sujeira, não querendo gastar assim também. Mas eu falei: vamos encarar. Aí liguei para ele e falei: daqui uns 15 dias eu vou lá. E chegou e começou a mexer lá no quintal, procurar o vazamento. E aí ele falou: vamos quebrar aqui, perto do registro, quebrou, para ver se o cotovelo lá estava ou não estava. Aí, para onde vai o cano? Vai para lá. Então vamos quebrar ali na frente, onde faz uma curva. Quebrou nada.
E aí para onde vai? Aí vai subir aqui, vamos fechar aqui para ver se o vazamento está nesse trecho. Aí fechou aqui, não tinha vazamento, o relógio parou, aí então está para frente. Aí foi até o outro pedaço, mesma coisa, fechou lá, vamos ver se está nesse trecho, não está. Então tudo isso, 2 dias lá, mexendo com obra, poeira, quebrando, vai no depósito, compra um cano, compra um cotovelo, compra um tampão, compra isso, compra aquilo, está aqui, não está. E eu precisando trabalhar, precisando fazer minhas coisas da igreja, e 2 dias ali quebra-quebra, depois o 3º dia para arrumar tudo, saindo da zona de conforto, mas achou o vazamento, glória a Deus. E estava lá na casa do Vinão, nesse pódio, o vazamento. Ia ter que quebrar o piso do Vinícius. Achou, fechou tudo, ficou tudo limpinho, tudo arrumadinho, sem vazamento. Às vezes, meus amados, nós estamos com algumas questões na nossa vida, algum vazamento, algum problema estrutural na nossa vida, na nossa relação com Deus, e a gente precisa encarar, a gente precisa reformar, restaurar. Reforma, restauração, mudança é desagradável, não é muito agradável, muitas vezes é desconfortante, às vezes precisa de coragem. Deus usou aqueles homens lá com extrema coragem para que o Evangelho pudesse ser restaurado. E hoje nós batistas somos frutos da reforma, tantas outras igrejas também. Então, meu amado, pensando nisso, fazendo uma conexão com esse assunto tão importante que é a fé que nos justifica, a fé que nos faz sermos, ou nos possibilita sermos aceitos por Deus, eu desafio você nessa noite a sair da zona de conforto também, a pensar como está a sua vida, sua relação com Deus, a pensar como você tem se relacionado com o Senhor, e pensar em áreas da sua vida que você tem que mexer. Você tem que mudar hábitos que você vai ter que deixar, pecados que talvez você tenha que confessar para o Senhor, e o Senhor é fiel, Ele te perdoa quando Ele vê o seu coração arrependido. Pensar nisso então, enquanto para nós, cada um de nós como membros, pensar na igreja de Jesus, pensar naquilo que nós queremos, é voltar para a simplicidade do Evangelho. Precisamos viver pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo. Pelo Cristo vivo que morreu por nós. Eu termino então lendo o texto da Escritura de Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. É momento de nós agradecermos a Deus pelo movimento da reforma, por esse avivamento que aconteceu. Agradecermos a Deus porque o Evangelho continua vencendo barreiras, salvando vidas, já por esses 5 séculos, né? Porque esse Evangelho chegou até nós. Agradecer a Deus por tudo isso, pedindo também que o Senhor restaure a nossa fé, que o Senhor restaure aquilo que precisa ser restaurado, em nome de Jesus. Enquanto o grupo de louvor vai tocar apenas aqui, quero convidar você a falar com Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora, você e Deus. Falar com o Senhor. Talvez há algo que você precisa dizer ao Senhor. Talvez a sua fé nessa noite precisa ser restaurada, precisa ser avivada. Talvez você não esteja nem percebendo mesmo fé no seu coração, mas o Senhor quer renovar você, quer restaurar. O Senhor ama você, ama todos nós. O Senhor continua levantando pessoas para serem instrumentos dele nesse mundo, para que o Evangelho continue avançando, apesar de toda a resistência. Nada pode segurar o avanço do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, do judeu, do grego, de todos os povos. É o Evangelho de Jesus. Nas portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Podem levantar muitos ismos, muitas filosofias estranhas, muito combate, muito levante à igreja, como foi durante todo esse tempo. Mas o poder de Deus, nada pode ser comparado ao poder do nosso Deus. Aleluia. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa data especial, que nós lembramos, ó Deus, e rememoramos a reforma protestante. Obrigado porque o Senhor levantou homens tão preciosos, corajosos, comprometidos com o Senhor, com o teu reino, para serem instrumentos desse movimento tão avivalista, tão necessário, Senhor, para nós. Obrigado, Pai. Obrigado porque nada pode impedir o avanço do teu reino. Aleluia, Senhor. Nada é mais poderoso do que o Senhor, que a pregação do Evangelho. O Evangelho é o poder do Senhor para salvar todo aquele que crê. Aleluia, Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque esse Evangelho chegou a nós. Obrigado porque um dia nos contaram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Fomos salvos, fomos transformados, fomos aceitos como filhos amados do Senhor. Ó Deus, mas nós não queremos, Pai, de maneira alguma nos acomodar, de maneira alguma, Senhor, queremos nos desviar daquilo que o Senhor tem nos chamado, para aquilo que o Senhor tem nos chamado, os propósitos do Senhor, a direção do Senhor, a vontade do Senhor, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, sonda os nossos corações nessa noite, Pai. Nós também precisamos de reforma, precisamos de restauração. Aumenta a nossa fé nessa noite, ó Deus. Ó Pai, Tu conheces cada coração, cada pessoa amada, querida, que participa desse culto aqui ou pela internet, ó Deus. Tu conheces, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito alcance cada vida nessa noite, Senhor. Ó Pai, restaura a minha vida, renova a minha vida, Senhor. Ó Pai, eu quero depositar toda a minha fé no Senhor. Ó Pai, se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não se reconheceu pecador, que não se arrependeu dos seus pecados e que não creu no sacrifício de Cristo, ó Pai, que haja salvação nessa noite. Ou que o Teu Espírito Santo, Pai, possa alcançar todos os corações nessa noite, Pai. Que ninguém saia sem salvação, sem a certeza da salvação, porque o justo viverá pela fé. Que essa pessoa possa colocar toda a sua fé no Senhor. Ó Pai, se algum irmão, alguma irmã em Cristo, Senhor, afastado do Senhor, afastado dos propósitos sublimes do Senhor, que também haja arrependimento, que haja reconciliação, Senhor. Ó Pai, derruba todas as barreiras nessa noite, em nome de Jesus. Todo engano, toda ilusão, toda escravidão do pecado, todas as correntes, Pai, que prendem as pessoas ao pecado, à cegueira espiritual, à rebeldia, Senhor. Ó Pai, que todo engano caia por terra e que nós possamos ver apenas a Tua Escritura, apenas Cristo, apenas a salvação que é em Ti, e queiramos apenas dar glórias em glórias, que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Para isso fomos chamados. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Igreja Batista Brasileira, abençoa a nossa igreja, essa agência local do Teu reino, Senhor. Ó Pai, livra-nos dos enganos, dos desvios, ajuda-nos, Pai, com o discernimento do Senhor, a estarmos sempre fiéis à Tua palavra, a voltarmos, corrigirmos rotas, comprometidos com a pregação do Evangelho, Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque queremos fazer a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos cantar Rude Cruz. É por causa da cruz que nós estamos aqui. Porque Ele levou lá na cruz o meu pecado, o seu pecado, para que hoje nós pudéssemos chamá-lo de Pai, pudéssemos ficar na Sua presença. Vamos cantar com a alegria. Rude Cruz. Rude cruz, sentir, dela ao dia fugir, revelando
sentar, meus irmãos. Mais um momentinho apenas. Já estamos terminando. Alguns avisos. No próximo domingo nós vamos começar a nossa campanha de missões nacionais, como falamos aí por alguns motivos, falamos no dia da Assembleia. Por diversos motivos nós atrasamos um pouquinho, mas não tem problema. Faremos no mês de novembro, está em tempo ainda. Conversei com o pastor Nelson, que é pastor divulgador de missões nacionais. Enviaremos a oferta no final do mês de novembro. Então, desde já desafio você a orar ao Senhor e estabelecer aí para você um alvo que você possa cooperar. A partir de domingo estaremos falando mais sobre isso. E dizer que no próximo domingo, então, vamos receber um casal de missionários. São uma bênção, não conheço ele, mas ela eu conheço. E a noiva, são noivos ainda, né? Eu conheço a noiva e vai ser uma grande bênção. Então, venha domingo, tenho certeza que Deus vai nos desafiar em relação à obra missionária aqui no nosso país, né? Que é uma das marcas da nossa igreja, uma das marcas da nossa denominação. Também peço que os irmãos continuem orando pela programação que vai haver lá dia 6, no sábado, lá na Igreja Batista do Limoeiro, uma cantata com foco evangelístico. É o coral da associação. Ontem algumas pessoas aqui da igreja, o Álvaro, Eliane, a Elisama, a Zilda, estiveram lá distribuindo folhetos, convidando pessoas junto com outro grupo da associação. E a associação é para isso, né? É para cooperação entre as igrejas, para expansão do reino de Deus. A programação será no dia 6. Se você quiser participar da distribuição de convites também, no próximo sábado acontecerá de novo, às 9h30 da manhã. Dá o seu nome para mim, a gente vai ajudar você a chegar lá, tá bom? Então orem por isso, esteja intercedendo para que muitas vidas possam se render aos pés de Cristo Jesus. Tem um aviso aí também da comissão aí das lives, né? Do grupo que foi formado para a compra de equipamentos e instalação aí para a melhoria das nossas lives. Eles estão pedindo que os irmãos que fizeram a contribuição, se possível, se tiver o comprovante lá, enviar para o Mateus ou para a Elaine, né, Elaine? É isso? Os nossos tesoureiros. Está havendo uma pequena divergência ali na nossa contabilidade. Então, se você já fez a sua contribuição, por favor, faça essa gentileza para nós, envie lá o comprovante ou a data que você fez o Pix, tá? Para a gente fazer todo para a tesouraria fechar a contabilidade. É isso, Elaine? Tá bom? Então, obrigado, né? Nós agradecemos novamente, os irmãos cooperaram e nós cremos que ainda esse ano nós vamos instalar os novos equipamentos para melhorar nossas lives, para comunicar melhor o Evangelho, para que a palavra chegue com mais qualidade em muitos lugares. Eu acho que eu não estou esquecendo de nenhum aviso. Se tiver, depois a gente vamos orar mais uma vez. E que agora o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora e remidora do Senhor Jesus, e as alegrias e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. E se Deus é por nós, amados, quem será contra nós? Aleluia. Uma semana de paz, uma semana de vitórias. Temos culto na quarta, células, EBD. Não deixe de participar, para você continuar se edificando, se alimentando para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe. Vamos cantar mais um hino ainda, né? Mais um hino para a honra e glória do nosso Deus. E esse hino, irmãos, fala assim: leva, agora que nós vamos sair, leva tu contigo o nome. Que nome? De Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. A segunda estrofe ainda fala assim: este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Ó, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno. Tu o aclamarás no céu.
Amém? Olha que lindo para você levar aí na sua semana. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Vamos nos colocar em pé e terminar o culto dessa noite, cantando essa linda poesia.